Agora, boa noite novamente. Vamos lá. Chamando a doutora. Amanda e Priscila. Já mandei convite para todo mundo. Aí, Amanda. Pois, a doutora não entrou primeiro mesmo? Não, eu botei ela primeiro. Calma, vai dar certo. Oi, agora sim. Agora foi. Aê! Agora sim. Agora eu tô vendo vocês. Deixa eu. Tá ótimo. Tá. Boa noite, meninas. Boa noite. Como é que Boa vocês noite, estão? Tudo bem? Tudo bem, Graças a Deus. Cansadas, mas bem. vivas. Meninas. E eu que tô fazendo obra aqui na minha casa, imaginem. Ai, meu Nossa, Deus. A Priscila sabe mais ou menos que ela tá de mudança. Eu mudei há pouco tempo e a gente ainda tá na fase de abrir as caixas e colocar pranchas. eu tô era o dia do trigêmeo atacado, então Ave. eu sou a sobrevivente no meio do nada. Mas ela tá sempre aqui, firme e forte. Melhor. Agora, assim, interessante que eu tô vendo tô vendo as Pris aqui no celular, mas eu não vejo a Amanda. A Amanda caiu. A Amanda acabou de sair. Geralmente dá certo essa função, meninas, de juntar 4 pessoas ou sempre dá uma bugada? Assim? Funciona. A gente fez os últimos 2 podcasts no YouTube. Só que aí a gente voltou agora pro Instagram para fazer simultâneo depois. Aí tava funcionando numa boa. Ela aí de volta. Voltou. Olha, o que que acontece? Eu não sei o que que aconteceu com o meu Instagram, porque ele estava verificado e eu fazendo esse controle da dor da neuralgia do trigêmeo, eu fui ver meu Instagram, não sei porque não está verificado, e a gente tem um probleminha aqui entre raros e raros. A gente tem, a gente vai falar sério, a gente tem. Então as pessoas, tem gente que fica, ai, cai, aí caiu, eu caí, mas já voltei. Mas Eu tô sempre aqui dá certo, compartilhando a sim. nossa live com o pessoal. Que acho que muita gente foi para o YouTube, né? Achando que a gente tava lá. Eu Aí, expliquei no meu Instagram que a gente ficaria por aqui. Eu também. aí eu tava falando para a doutora que agora a gente vai tentar fazer simultâneo, né? Porque pode fazer tanto pelo Isso. Instagram como o YouTube. Aí fica até mais bacana pra gente divulgar o trabalho e conversar mais. Mandei. Tá. Guria, só para dar um feedback para vocês. Então, aqui no meu celular eu tô vendo as Pris, mas não vejo a Amanda. E aí, para eu conseguir ver a Amanda, eu tenho que olhar lá pro computador. Então, para vocês não acharem estranho que eu olho para cá, olho para lá. Tá tudo bem. Não sei por que a Amanda não aparece aqui para mim. Só lá no computador. Gente, em nome de Jesus, eu vejo vocês 4 no Pra meu mim celular. Tá tudo bem. Vamos começar assim e ver o que acontece. Bora lá. Eu vou apresentar, doutora. Sextou, né? Sextou. Estou. Graças a Deus. Doutora, como eu já havia te falado, esse nosso podcast, a gente conversa entre amigos raros, sabe? Nós somos amigas e temos a esclerose múltipla remitente e recorrente em comum. E já conheço o seu trabalho, já fizemos algum podcast e gosto demais de acompanhar você nas redes. O seu trabalho é essencial. Eu falei para as meninas, vamos trazer a doutora Luciana Spagnoli para a gente conversar com ela, porque é como se a gente estivesse jantando em casa, sabe? Uma coisa mais informal. Então a gente não coloca temas, mas hoje eu queria muito falar sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre a Luciana, porque você desenvolve um trabalho muito legal na internet e o pessoal acompanha bastante. Para quem não sabe, a doutora Luciana Spagnoli é psicóloga, trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Atualmente, ela faz o trabalho com as redes sociais pelo euvivobem.com
E também está fazendo um trabalho muito bonito recentemente, que é sobre as pessoas que têm esclerose múltipla, né, doutora? Que tem agora como uma espécie de comunidade para falar sobre esse trabalho. A gente quer muito falar sobre isso. Vou deixar a Luciana explicar um pouco melhor. E fique à vontade, a gente vai fazer algumas perguntas. O pessoal também que está no chat pode participar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham aqui ajudar a gente para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do podcast em QAP. E estamos à disposição, eu, a Amanda e a Pri do Rio. Porque agora eu sou a Pri de Maceió e a Priscila é a Pri do Rio. Só de brincadeira, mas seja bem-vinda, doutora, ao QAP. Muito obrigada, Pri de Maceió. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostei muito dessa proposta do podcast, de a gente conversar mesmo, né? Essa ideia de a gente estar na nossa casa, batendo um papo, né? Achei fantástico. E muito obrigada pelo teu carinho. E eu também estou à disposição de você sempre. Obrigada. Gente, tu divulgou? Você está conseguindo ver a Amanda, doutora, já? Não. Não. Só pelo ao vivo. Então, eu vou deixar... as meninas querem fazer alguma pergunta? Eu posso perguntar logo? Pode perguntar. Pode perguntar. Doutora, de imediato eu queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho recente, que eu vi uma publicação, Eu Vivo Bem, se eu não me engano, é o nome do... Grupo de apoio Eu Vivo Bem. Isso, eu queria muito que você falasse um pouco para nós sobre esse trabalho, porque eu acho que tem muita gente interessada em participar. Sim. Esse é um projeto meu antigo já, tem algum tempo que eu venho amadurecendo essa ideia de trabalhar nesse formato de grupo de apoio com pessoas que têm esclerose múltipla, porque tem muita gente que me procura, né, e eu não tenho agenda para atender todo mundo, né? As pessoas também muitas vezes não estão dispostas a entrar num processo de psicoterapia. Elas não têm, de repente, tempo para investir, elas não, de repente, financeiramente também é algo que é inviável no momento. Enfim, tem uma série de objeções das pessoas em relação à terapia, né? E a ideia do grupo de apoio é, então, tornar esse contato com o meu seguidor, né, possível através, então, desse grupo de apoio. A ideia também de unir pessoas, né, essa ideia do grupo, né, como o grupo é um lugar onde tu vai conseguir trocar experiências, aprender, né, ensinar, ser apoiado, ter esperança, ter exemplos, ter motivação, né? Então, normalmente esses trabalhos em grupo, eles têm esse papel de instilar esperança nas pessoas, né? Elas perceberem, nossa, olha só, né, a colega ali, ela conseguiu, né? Se ela conseguiu, eu consigo também, quer dizer, não é só a terapeuta que consegue, né? Mas não, a pessoa que está aqui comigo no grupo, ela também conseguiu, ela fez assim, e de repente, assim como ela fez, talvez dê certo para mim. Então, esse espaço onde a gente pode, claro, ser acolhido, né, de uma maneira segura, de uma maneira amorosa, empática, a gente não se sente sozinho, porque somos raros, né? A nossa doença é uma doença rara, não tem tanta gente com esclerose múltipla. Às vezes a pessoa se depara com um diagnóstico e ela não conhece ninguém, nunca tinha ouvido falar da doença, né? Não conhece ninguém. Às vezes sim, às vezes as pessoas elas conhecem alguém, né? Um colega de trabalho, é o primo de alguém, né? Ou foi, enfim. Às vezes não, às vezes a pessoa não conhece ninguém com a doença. Então essa ideia também de conhecer pessoas que estão passando pela mesma situação, pelo mesmo contexto de vida, né? Porque os grupos, a minha ideia do trabalho com grupo então, unir pessoas com o máximo de características em comum,
né? Então, assim, eu tento organizar esses grupos, então, em relação, por exemplo, à idade, né? Então, colocar mais ou menos um pessoal com uma idade parecida, mais ou menos o mesmo tempo de doença, sabe? Com mais ou menos as mesmas queixas em relação à doença, para a gente ter, assim, para o grupo fazer mais sentido e funcionar melhor, né? Então, a ideia é essa, é esse espaço seguro de acolhimento, de aprendizagem, de troca de experiências, de conhecimento, né? E com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, quer dizer, a gente vai aqui trabalhar pensamentos, né? As pessoas terem mais consciência do papel dos pensamentos delas nas emoções, né? Nos comportamentos. A ideia também é utilizar uma série de estratégias que a TCC nos traz, né, para lidar com essas coisas que fazem parte aí da nossa rotina, que é a ansiedade, estresse, fadiga, dor, insônia e aí por diante. E eu estou muito, muito, muito feliz e muito empolgada que a gente vai finalmente começar. O grupo começa agora em maio. Maravilha. Eu entendi, como se fosse os seus sentimentos, suas quedas, você falar livremente. O que você fez com isso? Como você se comportou com isso? Como você sentiu isso? De uma forma aberta, de uma forma como você está vivendo, não é uma forma de uma tela de um celular ou de uma foto bonita. Ali você vai dizer, olha, caí, mas é isso, isso e isso, me senti assim, estou fazendo isso para reverter. Vai ser um jogo mais aberto e com você lá. É isso? Exatamente, eu vou estar sempre presente. A ideia é a gente se encontrar quinzenalmente, né, também com um encontro mensal com convidados super especiais. E é isso, não tem assim uma agenda, sabe? Não é uma coisa muito estruturada, é um grupo aberto. Normalmente os temas são temas que o próprio grupo define, né? Sugere, enfim, esses temas eles vão surgindo, né? E eu estou muito empolgada. Acho que é um espaço, meninas, que desde que eu comecei a trabalhar na internet, com o projeto Vivo Bem e tudo, eu percebo que falta esse lugar, sabe? Esse lugar que seja, então, orientado por alguém que realmente convive com a doença, né? Com alguém que trabalha com uma abordagem psicoterapêutica que comprovadamente nos ajuda demais com diversos desafios que a gente tem relacionados à doença, né? Como ansiedade, questões de humor, oscilação de humor, insônia, fadiga, né? A gente precisa mudar hábitos, mudar comportamentos, então a terapia cognitivo-comportamental ela é bastante útil nesse sentido, da gente conseguir implementar mudanças na vida da gente, né? Então, eu senti falta desse espaço, assim, para pessoas com EM. Então, com esse viés da terapia cognitivo-comportamental, com uma pessoa que realmente entende e não sei, até agora eu desconheço um grupo assim aqui no nosso país. Tem muitos grupos, né? Mas só que os grupos, eles falam entre si, são só de pacientes, então tem 1000 mensagens, as pessoas não conseguem acompanhar, não tem essa divisão de idades, não tem essa divisão de tempos de diagnóstico. Então tem muita gente estourando ali o limite do grupo do WhatsApp. Eu já fiz parte de vários, ainda faço parte, mas assim, hoje, no tempo atual, eu não consigo nem saber do que eles estão falando. Eu não consigo, eu simplesmente não sei qual é a conversa do dia, do mês, eu não consigo mais acompanhar. Não consigo. Então, eu vejo isso, assim, eu acho que as tentativas de comunidade que tem, normalmente são esses grupos que são muito heterogêneos, então, né, gente de tudo que é jeito, assim, nas várias idades, vários tipos de doença, com sintomas, às vezes, muito distantes, então, assim, eu não vou unir uma pessoa que acabou de ter o seu diagnóstico, né, foi diagnosticada semana
passada, com, sei lá, 20 anos de idade, e juntar com uma pessoa que tem 60 anos e tá usando cadeira de rodas, sabe? Porque o Um olhar diálogo... muito paralelos. assertivo. Um Que olhar uma vai muito convencer a assertivo. outra de mundos completamente diferentes. E é o que acontece até nas abordagens aqui das redes sociais. Eu Sim. vejo muito isso aqui. O outro e querendo aí, botar a goela abaixo, o jeito dele, não, nós somos todos diferentes, não tem isso, não vai ter como ter uma régua, não tem como. Essa métrica ninguém vai poder medir, não tem como. Senão a gente não consegue conversar entre si. exatamente. Exatamente. Então, eu percebo essas tentativas, mas grupos heterogêneos, muita coisa do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp ele é uma ferramenta sensacional, mas realmente é difícil acompanhar. É difícil acompanhar grupo de WhatsApp, é muita coisa, é muita gente postando, é difícil de manejar grupo, sabe? Então, por mais que tenham regras ali muito bem expressas e fixadas no grupo, é difícil fazer esse manejo. Às vezes tu tem que ter um moderador para isso, né? E ainda assim, a gente sabe que às vezes dá uns BOs, assim, né? Então, a ideia do grupo de apoio, a ideia do grupo de apoio Eu Vivo Bem são encontros, então, via Google Meet, né? E grupos menores, assim. A ideia é a gente estar juntando aí 4, 5 pessoas por grupo, né? E cada grupo, então, pessoas com com circunstâncias mais parecidas, né? Para o grupo realmente evoluir bem e ser útil e trazer os benefícios que um grupo desse tipo pode trazer. Doutora, eu queria saber, assim, no caso, vai existir uma triagem. Como é que a pessoa que tem esclerose múltipla pode participar? O que ela precisa fazer? Ela fala contigo? Ela mostra quanto tempo de diagnóstico tem? Qual é a faixa etária? Se é do sexo masculino, feminino, do gênero? Enfim, Sim. como é que funciona? Eu acho que muita gente que está ouvindo já deve estar interessada. Eu essa quero demanda. participar. Então, fala pra gente. Então, tem um formulário, tá, que está ali no link da minha bio, tem um linkzinho ali para essa pré-inscrição, que eu estou chamando de pré-inscrição, ou lista de interesse. A pessoa clica lá, ela vai entrar num formulário, e nesse formulário tem informações sobre o grupo, como ele vai funcionar, e várias questões, tá? Todas elas obrigatórias. Então, questões relacionadas aos teus dados, né, quer dizer, quem tu é, quando tu nasceu, onde que tu mora, o que tu faz, a tua escolaridade, né? Quando que tu foi diagnosticado, se tu faz tratamento com droga modificadora da doença, que droga é essa, com qual médico que tu consulta, o que tu tens em termos de sintoma, de sequela da doença, se tem, né, o que da doença é mais desafiador para ti, expectativas em relação ao grupo, se tem outras doenças também. Então, são várias questões justamente para a gente ir sintonizando pessoas, né, mais parecidas entre si, assim, para a coisa funcionar direitinho. E a ideia vai muito além da terapia, você acaba fazendo amigos, né? Porque é uma consequência inevitável. E, doutora, eu tenho uma pergunta. Quando você conhece alguém, não necessariamente só na terapia, né? Mas acho que tendo o diagnóstico em comum, qual dos desafios maiores, principalmente para esse despertar para terapia? Eu precisei de uma pessoa falar assim para mim: olha, você precisa, por causa disso, disso, disso. Eu não parei para pensar nisso. Eu acho que naquela hora do frenesi, né, diagnóstico, remédio Olho médico do e tal. furacão. Dali no meio do furacão, teve uma pessoa que falou isso para mim ali. Lá no meio eu escutei aquela vozinha, né? E qual seria, assim, o primeiro desafio para quebrar esse gelo para a gente realmente começar? Porque tem gente que tem mais problema com aceitação, tem gente que tem mais problema com estresse, etc. Mas o que você consegue ver que é o primordial, assim, qual é o desafio principal? Pergunta difícil. Ai, meu Deus. Olha, eu acho, tem muitas respostas possíveis, assim, muitos caminhos, mas acho que
A gente pode pensar um pouco nisso que tu trouxe, sabe, Pri, dessa consciência de que a gente precisa se ouvir, de que a gente precisa se conhecer e de que a gente precisa se responsabilizar, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos comportamentos, né, pelas nossas escolhas. Eu acho que isso, assim, essa consciência de que isso é necessário, né, para navegar, né, nessa jornada que é bastante complexa. E assim, é isso, a gente é muito carente de um norte. Porque tu escuta um neurologista que muitas vezes vai te dizer assim, ou não vai te dizer nada em relação ao que tu pode fazer para te ajudar, vai dizer assim, toma essa droga, às vezes não nem explica direito quais são as drogas que existem no mercado, né? De repente tem algum médico que vai dizer, olha, cuida da tua alimentação, faz exercício físico, isso vai te ajudar, mas é uma coisa assim que é meio genérica, né? Todo mundo escuta isso, né? Come direito, né? Todo mundo sabe que tem que comer direitinho, que tem que fazer exercício físico, que tem que dormir bem, né? Então fica uma coisa assim, tá, né? Tem que dormir bem, fazer exercício físico, comer, né? Mas como? De que jeito? Como é que eu implemento isso, né? Como é que eu consigo fazer isso na minha vida? A gente é muito carente, né? Toda a minha trajetória, assim, com a doença e de reabilitação, de recuperação e de conseguir o controle da doença foi muito solitário. Né? Foi muito eu comigo e lendo, pesquisando e batendo a cara, sabe? E sofrendo, e caindo, e levantando. E mesmo eu tendo acesso a grandes especialistas, mesmo sendo uma pessoa que faz terapia já há muitos anos, eu comecei a fazer terapia quando eu entrei na faculdade com 17, né? Então, mesmo eu sendo essa pessoa privilegiada, que podia contar com grandes especialistas na minha volta, nunca ninguém me disse, Luciana, se tu fizer assim, assim, assado, né, o destino vai ser diferente, né? Tu vai conseguir viver bem com essa doença. Eu vejo, assim, a minha métrica, a minha, né? E a gente sabe que somos diferentes, então não vai ser uma receita de bolo, obviamente. Tô morrendo de saudade da minha psicóloga. Não tive tempo. Ela tá aí na live. Ai, os corações. Ela tá Não te tive vendo. tempo, tive muita dor, tô com dificuldade para falar. Então, assim, na minha métrica, a esclerose múltipla, ela se alimenta do estresse. E como você lida com isso? Teve uma senhora que ela me mandou um texto enorme. Eu li aquele texto e eu a respondi assim, eu falei assim, eu não posso ser você. Não tem como eu ser você. Mas eu tiro por mim. Se eu não escolher nada, eu sou escolhida. Eu preciso escolher, porque senão eu explodo. Eu implodo. Simplesmente a esclerose múltipla vem assim, ó, bruxa, e me abraça. Por quê? Não escolher nada, não se posicionar, não dizer tá doendo, não dizer para, não falar o que se sente, também é escolher. E as pessoas não veem como falta de escolha. Vê, tipo assim, se eu falar menos, eu vou sentir menos. Não. Eu não vejo assim. E eu tava explicando para ela, porque ela, não, porque eu prefiro não falar na minha casa, que eu prefiro não abordar assim, que eu prefiro não abordar assado. Eu falei assim, você tá se sufocando porque você é uma pessoa. Você tá se sufocando para fazer bem aos saudáveis. Você já se colocou no lugar que você que teria que levar essa demanda para eles, explicar para eles te abraçarem com essa demanda? Porque se você se negligencia para agradar o outro, por quê? Não faz sentido. Para a gente não pode mais fazer sentido. Gente, eu tô com dificuldade para falar, tá? Tem palavras, minha boca tá trincada. É interessante isso que a Amanda tá falando, porque, assim, particularmente, né? Eu não gosto de generalizar, mas é uma coisa de que hoje em dia a exposição é tão grande que o que eu percebo? Eu, Priscila, sabe? Eu não
Tem que ter muito cuidado com o que a eu minha vou dizer. métrica. A minha métrica. O que é que eu vejo? Se eu tô triste, eu não posso ir pra internet. Até posso, mas não vou. Se eu tô triste, eu não vou pra internet chorar, colocar uma música de velório e eu tô muito triste, porque eu só vou estar expondo a minha tristeza na internet e ninguém vai resolver, sabe? Eu penso dessa forma. Se eu tô feliz, que legal, também não tem necessidade de eu ir para a internet. Eu tô feliz, sabe? É uma coisa que não existe mais um equilíbrio. Eu não vejo um equilíbrio, sabe, doutora? Eu não sei se isso é da nova geração, que eu já sou quarentona, e assim, o que eu percebo? A necessidade de expor os sentimentos na internet. E quando tem a oportunidade de ir para a terapia, não fala. Acho que isso acontece muito. Eu vejo alguns amigos falando, eu não tenho coragem de falar certas coisas para o meu terapeuta. E muitas vezes o terapeuta já sabe que é aquele comportamento que está acontecendo, mas na olha o olho devagando. Um monte de merda. A psicóloga estudou, gente, pelo amor de Deus. E não é isso. Mas, gente, sabe por que isso acontece? Porque a pessoa não quer se ouvir falando. Sim. Ela não quer se ouvir falando aquilo. Ela tem vergonha, né? Se você bate na responsabilidade. Você se conhece, você vê o que você mesmo está fazendo. Bate no você ponto mesmo, da responsabilidade que a doutora estava falando. Olha o que a Vera perguntou, falou por que aqui. você não tá aparecendo? Por que você não tá aparecendo? Você aparece todo dia. Eu falo, gente, eu tô com a neuralgia do nervo trigêmeo atacado. Eu tomo um monte de remédio. Tô num combo enorme. Que sentido vai fazer eu aparecer agora falando diferente, mas isso não me importa. Mas o remédio me importa. Porque eu posso ficar chorona, eu posso falar nada com coisa nenhuma. Por exemplo, ela tá aqui para fazer essa live. Eu não tomei o remédio já da noite, porque eu não teria a menor condição de estar fazendo isso aqui. Ela ia ficar com sono aqui. Não, eu ia ficar com a fala toda embolada. Então, assim, qual é o sentido da minha entrega? Se a minha entrega é ser eu não posso te entregar. Eu tô quebrada agora, espera um pouquinho. Já vai passar, vai passar. A Vera, mas agora eu tô falou quebrada. Aqui no chat, sorria na sala e chore no quarto. Quem não pode resolver o meu problema não precisa saber dele. É isso. Eu acho que existe muita exposição, sabe? Eu não entendo. Então, assim, trabalho todos os dias na internet pela causa. Assim, eu acho como a que a gente eu acho que assim, quando a gente vai para a internet, né, eu até sou uma pessoa bem low profile, né, eu apareço pouco, assim, primeiro por falta de tempo, e segundo, porque se eu sugiro para os meus pacientes ficar o mínimo de tempo possível com uma tela, com o celular na mão, consumindo, rolando feed de rede social, né, seria muito incoerente da minha parte eu estar fazendo com que ele fique ali para consumir um conteúdo infinito ali, né? Então, eu mesma uso muito pouco, né? O pouco tempo que eu tenho, daí eu tento não estar com... Já trabalho, né, o tempo todo com o computador e tudo, então tento não ficar. Então, assim, mas, de qualquer forma, eu tô lá, né, eu uso bem. É necessário, é uma maneira de eu chegar nas pessoas, as pessoas conhecerem meu trabalho, enfim. Mas é aquela coisa, eu vou lá para a internet, eu vou produzir um conteúdo. O que eu quero com isso? Né? Sim. Qual é o meu objetivo? Né? Eu quero impactar a vida das pessoas de que maneira? Ou não, ou eu ir ali para a internet é a minha terapia, né? É uma maneira de eu extravasar. É uma maneira de eu ter likes. É uma maneira de eu receber foguinhos, né? É uma maneira de eu fazer amigos. Quer dizer, o que tu quer com essa exposição? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Né? O que a gente quer fazer na internet? O que a gente está buscando? Quando eu fico ali o tempo todo me queixando, que a vida é horrível, nossa, olha só
como é horrível viver com essa doença e tudo. Qual é o objetivo com isso? Isso. Eu esqueci de falar, pessoal, que com toda a licença, viu, doutora? A doutora Luciana também tem esclerose múltipla desde 2003. Então, há um pouco mais de 12 anos que ela está em remissão. E eu acredito que a nossa doença, ela se alimenta do estresse. E também acredito que a doutora Luciana tem as ferramentas necessárias para evitar o estresse e cuidar da saúde mental, porque eu acho que esse é o ponto-chave da gente se livrar um pouco dessa chata, dessa M. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutora, Legal. sobre essa questão do estresse. Tá. Gente, pois Isso é. envolve Eu acho que autoconhecimento, doutora? Começa por sim. aí, pelo seu autoconhecimento. Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim como quase todo mundo com a EM, eu percebi que o estresse era assim, um grande inimigo, né? Quando eu tive a minha doença mais agravada, eu estava num contexto assim, de vida super estressante, estava estressadérrimo, assim. Eu lembro que eu entrei no consultório com a minha mãe até, já minha mãe teve que cuidar de mim e tudo mais, eu fiquei muito doente. E eu entrei no consultório do meu neurologista, assim, cambaleando, sabe? Me segurando nas paredes, na minha mãe. E sentei, ele já me conhecia há mais de 10 anos, e ele ficou muito assustado com a minha situação, como eu estava. E ele disse assim, eu nunca vou esquecer isso. Luciana, nesse nível de estresse que tu tá, a medicina não pode fazer nada por ti. Tu tá rolando, assim, uma ladeira e tu vai te esborrachar lá, né? É isso que vai acontecer contigo. Então, vai sair aqui do consultório e vai ali no consultório do meu colega psiquiatra, que tu precisa tomar um remedinho. Porque senão não tem o que a gente fazer contigo. Não tinha pulso, não tinha nada, né? Então, eu entendia que aquele meu nível de estresse era um fator, eu diria assim, determinante da exacerbação da minha doença naquele momento, sabe? Então, sim, eu fui lá no psiquiatra, peguei um remedinho, mas eu também comecei a meditar. Eu estava bastante doente, então eu tive que parar de trabalhar, tudo, né, encaminhar paciente e tudo mais. Então eu meditava de manhã, de tarde, de noite, eu tinha horários para meditar. Então, pegava alguma coisa no YouTube, algum tipo de CD, né? No tempo lá do CD, tinham CDs de meditação guiada, tudo. Estudava um pouco e tinha horário, assim mesmo, sabe? Tipo compromisso. E meditava horas por dia. E foi assim que eu fui melhorando, né? À medida que eu fui lá estimulando, né, ativando meu parasimpático, que eu fui desacelerando e, sabe... E fui ficando. Parasimpático. Parasimpático. Pois então, aí as coisas foram melhorando. Eu fui entendendo que eu deveria, de uma maneira assim, definitiva, lidar com o estresse de uma maneira diferente, né? Assim, eu era uma pessoa assim, muito autoexigente, muito perfeccionista, sabe? Então, foi uma série de mudanças que eu fui implementando na minha vida, assim, né? E aquilo, com essa certeza de que a gente não pode se estressar, né? Porque, assim, gente, estresse, ele tá aí, né? Acho assim, todo mundo tem motivos para se estressar, né? Tem muita coisa que é estressante, que tá, né, na nossa vida, assim. Então, a gente não tem como eliminar o estresse. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com esse estresse de uma maneira diferente. Não deixar esse estresse acabar com a gente, nos consumir, né? E quando a gente tem um risco tão grande, né, a gente que tem uma doença como a EM, sabendo do risco que é estar sob estresse, a gente tem que pensar 1, 2, 3 vezes antes de se estressar, sabe? Será que vale a pena se estressar com isso daqui? É difícil. Sabe? A gente tem todo... Igual agora.
Eu ataquei a neuralgia do nervo trigêmeo e tem 1000 perguntas para mim no direct, porque a esclerose múltipla tá aqui, ó, tá intacta. Tá tudo bem com ela. Ela tá aqui igual a princesa do reino. Ela tá dormindo. Mas a neuralgia do nervo trigêmeo, como eu já estava no SOS, como eu passei por um estresse exacerbado, não soube lidar. Não soube. Foi porque estava o quê? Não tratado. Mas poderia ter sido um combo. Poderia. Meu corpo foi para um risco porque eu vi que eu não soube lidar. E como é que eu posso dizer? Eu já estava no problema e eu já vi que eu não tô sabendo lidar. Não soube lidar. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu já sabia que algo ia acontecer. Porque a gente, depois de um tempo de caminhada com a esclerose múltipla, a gente sabe que depois de um estresse de verdade, aquele estresse que é de verdade, não é boberola, não. Né? Ai, meu Deus, não pintei meu olho de vermelho porque não deu. Não é isso, não. É um estresse, realmente. Estresse, negócio. Somatiza, né? Foi. Eu falei, algo vai acontecer em 24 horas. Até 24 horas. Ou não vai passar, ou vai piorar. Piorou. Mas a esclerose múltipla ficou. Aí eu tive que agradecer ainda, tipo, graças a Deus, é só isso aqui. Muita coisa, mas é só isso aqui. Mas é uma coisa só. Só isso aqui me tirou 60 dias do trabalho. Me encheu de remédios que eu não tomava mais. É todo um processo que eu já tinha deixado para trás. Mas a minha cabeça não tá me cobrando, tipo assim, eu trabalho. Não. Agora eu vou parar para me olhar, para ficar sem a dor. Depois eu vejo as outras coisas. Eu parei com essa cobrança. Toda vez que eu ficava em casa, eu tinha uma cobrança desacerbada. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero voltar. Eu sou polícia, eu quero voltar. Hoje não. Hoje eu abro mão tranquilamente. Tipo assim, não, eu mesma falei pra minha médica, olha, eu quero evitar que a esclerose múltipla me bata, já que eu tô com a dor pior do mundo. Ela, não, mas você tem que parar. Mas eu já fui assim, ó, parando. Não quero. E a Amanda, ela teve essa dor do trigêmeo há alguns anos. E tava meio que adormecida. Aí, diante de algumas situações que foram bem difíceis que ela viveu, essa dor ressurgiu. Então, isso prova a questão de que a gente somatiza o estresse, né, doutora? Mas a pergunta que eu queria te fazer, inclusive, a Veró falou aqui, parecido com a pergunta que eu ia fazer para ti. No caso, é mais difícil lidar e tentar tratar. Eu não sei direito o termo, mas a minha pergunta é mais ou menos assim: é mais difícil o olhar do terapeuta para a pessoa recém-diagnosticada, porque a Vera está há 20 dias, se eu não me engano, ela falou aqui, 20 dias que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. É mais difícil tratar e assistir um paciente que teve um diagnóstico recente ou um paciente que já tem muitos anos com a doença? Como é que você verifica esse olhar diante do TCC? Eu acho mais difícil que já está há muitos anos. É mais complicado. Sim. Acho que uma recente está tudo muito fresco, né? Então é mais fácil de você lidar. Ela tá mais aberta. Nós somos aquela pessoa que dirige sem carteira. E a gente chega na autoescola cheia de vícios. Tem que tirar só para pegar a carteira. Exatamente. Mas, gente, em relação a essa coisa do estresse, assim, o estresse tem a ver com o que passa pela nossa cabeça, né? A gente parte de um princípio histórico que é assim, o que me perturba não é uma coisa, e sim o que eu penso a respeito dessa coisa, né? Como eu percebo essa coisa. Então, essa coisa assim, eu tive um estresse no trabalho, né? Ou a minha chefe é estressante, ou eu agora tenho um trabalho que eu preciso ficar 1h30 no metrô lotado. Então, isso é muito estressante.
Não, não é isso é estressante, Eva. Como é que tu estás lidando mentalmente com esse metrô lotado? Então tu já vai caminhando, tipo, ai, que saco, que vida de merda, tem que ficar nesse metrô horroroso, com um monte de gente mal educada, cuspindo, tossindo na nossa cara, ai meu Deus, eu fico aqui perdendo meu tempo, eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, é esse diálogo interno que tu fica. Vamos lá, se eu entro nesse mesmo metrô, tá lotado, todo mundo ouvindo, né, disputando lá os seus áudios dos seus telefones, e, enfim, calorão horroroso, né? Mas se eu fazer de conta que eu não tô ali e começar a imaginar que eu tô numa praia e fazer um exercício de imaginação, eu não vou me estressar. Ou, sei lá, digamos que eu esteja, assim, apaixonadérrima, acabei de fazer um date com uma pessoa que eu tô, assim, né, com borboletas na barriga. E aí eu entro naquele metrô e eu fico ali trocando um monte de mensagenzinha. Ai, que lindo, nossa, tô apaixonada. Ai, eu também e tal. Não vai ser estressante ficar no metrô, né? Por quê? Porque na tua cabeça tu ficou pensando ali em como foi gostoso beijar aquela pessoa, em todo o futuro maravilhoso que vocês vão ter juntos, né? Então, o estresse, ele nada mais é do que esses pensamentos que a gente tem na cabeça. É do tipo, ai, como essa situação do trabalho, tem que trabalhar, e se eu não for trabalhar, o que vai ser de mim? E eu não vou ter dinheiro, e se eu não tiver dinheiro, como é que vai O que me ser? estressou foi mais o susto, porque eu sou policial. Então, assim, o que eu vivi, por exemplo, meu filho faleceu não tem um ano, tá? E não é que eu soube lidar, eu não soube lidar, mas eu entreguei a minha mente para o que tinha acontecido, não da forma pior que tinha. Não, porque tinha várias formas para eu poder me entregar naquela dor. Eu escolhi continuar. Para continuar, eu tinha que fazer diversas mudanças. Eu tinha que nascer de novo, porque ele era meu primogênito. Mas podia ser o do meio, podia ser a Luísa, podia ser qualquer um. Lidar com isso foi muito difícil. Então agora veio um susto policial militar. Um susto policial militar é tiro, porrada e bomba. Então, assim, não tem como você sair do susto. Eu tomei um susto. Foi um susto. Meu filho também foi um susto. Mas foi um susto que eu continuei. Eu tive que entrar naquele mundo. Eu naveguei no Cauã. Até o Cauã, teoricamente, eu entender o luto. Até eu chegar que ele se foi. Teve toda uma trajetória. Teve todo um contexto. Do que levar um susto no trabalho. Eu achei tão mínimo que aquilo me estressou no ápice que eu não tinha ido. Então, para mim, foi uma somatização. Aonde eu não fui, aonde eu não queria chegar com o Cauã, eu cheguei no trabalho. O Porque, corpo de alguma transbordo. forma, eu levei para lá. Eu levei para outro lugar. Porque tá muito recente. Para uma mãe, não fez nem um ano. Você falar para mim, não, Amanda, já tem muito tempo. Não tem. Não tem. Ele tinha 17 anos. Você acha que menos de um ano para mim já vai. Ah, tá. Não, tá muito recente. É uma tragédia perder um filho, né? Eu nem posso imaginar essa dor que tu deve estar sentindo, Amanda. É inimaginável, não tem palavras. Não tem, não existe. E recente ainda teve isso. E aquilo, tu estava falando assim, eu não soube lidar, mas será que alguém sabe lidar com uma situação dessa? Não. Não, né? De jeito nenhum. Você só vê na hora, não é previsível. Ninguém pensa nisso. Não tem um roteiro, né? Ninguém vive pensando nisso, ninguém idealiza isso. Isso não é um casamento. Eu posso terminar e aí eu faço o quê? Não, o filho, você pensa que ele vai se despedir de você. Não, você nunca vai se despedir. Não é a ordem natural das coisas. Não. E além disso, ela é mãe atípica, ainda tem isso, né, também. Além do Cauã, tem mais 2 menores e pra... Assim, eu acho que o Miguel, controle emocional ele tem uma doença forte, vascular raríssima. Ele não é. Tem gente que pensa que ele é autista, que ele não. Ele tem uma doença vascular raríssima, mundialmente falando, tá? Que não parece, é por veia. A veia dele faz outra igual,
Aí quando isso acontece, ele vai internado para tomar, tipo, veneno, porque a veia do próprio corpo duplicou a veia. A loucura, tá? A loucura. Quando ele era mais novo, não existia tratamento, né? Ninguém poderia mexer, porque senão sangrava muito. Porque a gente está falando de veias, processo venoso. Já me falaram, eu fui uma mãe que o Miguel, com 3 anos, 4 anos, com 4 anos ele tinha me formado no quartel. Com 5, mais ou menos, uma médica falou: ele não vai chegar aos 10 anos. Então, assim, eu me preocupei sempre muito com o Miguel. Ele, sabe? Eu falava: tu vai chegar sim. Eu quase virei a mesa dessa médica. Foi por um pouquinho assim. Porque eu sou aquela mãe leoa. E quem morreu foi o Cauã. Não entendi nada. Você tá entendendo? É meio complicado. A Amanda é muito forte e eu tenho o prazer de ser sua amiga, Amanda, de verdade. Eu vou falar isso ao vivo. Mas desculpa Pois é, mudar. eu tava aqui pensando, né? Policial, 3 filhos, agora são 2. Essa dor aí horrorosa da neuralgia. E tô aqui. Olha, É isso aí. Não parar. É sobre não parar. Para quê? Existe tempo de parar. Eu vou parar com o trabalho de origem, mas não com o que eu gosto de fazer, que eu tô sentada na minha casa. Eu não preciso parar. Há tempo para tudo, inclusive para isso. Eu quero fazer uma pergunta e peço desculpas pela mudança de assunto, mas é porque eu estava lendo essa semana que pessoas que têm esclerose múltipla estão participando de uma pesquisa porque elas foram molestadas, Meu Deus, na infância. absurdo. E o que estão dizendo é que tem a ver com a esclerose múltipla, essa questão deles terem passado por esse momento de tão difícil, né? De pedofilia. Eu não sei se pode falar esse nome na live, mas eu queria saber, doutora, você já ouviu falar sobre essa pesquisa e como seria para tratar? Eu não sei se eu posso perguntar essas coisas sobre o tratamento, mas será que faz sentido isso? Porque já disseram que a esclerose múltipla tem tantas causas, né? Possíveis causas, no caso, que a gente nem sabe quais são, que tem. O pessoal falava que era o cigarro, aí não, tem gente que não fuma, nunca fumou e tem a doença. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu disse, caramba, os terapeutas, eu acho que vão participar dessas pesquisas eu espero Mas eu que não entendi. Essas pessoas estavam cobaias em algum lugar e elas foram molestadas? Não, foi um estudo que começou uma pesquisa, né, de campo, e aí as pessoas iam lá e sem precisar se identificar, era uma coisa bem restrita. E aí falavam, né, que tinha acontecido O abuso. o abuso. E aí sempre que alguém mencionava isso, era entre os 4 e os 10 anos. As pessoas que tinham passado pelo abuso, né? Aí eu também já ouvi isso pelo Dr. Matheus Wazen, que já fez uma publicação sobre isso. Aí eu disse, eu vou perguntar à doutora se isso faria sentido, porque eu nunca tinha, sabe, lido tão profundamente. sim. Mas até então. Pri, depois eu vou passar, eu vou pedir para ti passar essa pesquisa para mim, tá? Desconheço, assim, acho bem complicado fazer alguma pesquisa desse tipo, assim, porque eu acredito que são pesquisas de associação, assim, né? Então, quer dizer, tem 200 pacientes, mulheres com esclerose múltipla, dessas 200, 120 sofreram abuso, né, na infância. É uma associação, né? Nada. Então, não é uma relação de casualidade,
né? Porque elas, né, sofreram abuso, então logo elas desenvolveram a doença autoimune. Não, é uma associação, né? Assim como, por exemplo, a enxaqueca, né? Geralmente, pessoas com esclerose múltipla têm uma incidência maior de enxaqueca. Mas será que também não é só uma coincidência? Porque a gente está falando de mulheres, a gente está falando de mulheres em idade fértil, que normalmente é a população que tem mais enxaqueca no mundo, né? Então, esses estudos que são de associação, é muito complicado a gente colocar, né, a causa. Eu fiquei bem assustada quando eu li, confesso. Eu disse, nossa. É assustador mesmo. Eu também achei bem... Mas assim, gente, eu acho que... do Dr. Matheus falando sobre isso também. Aí eu disse, caramba, será? A minha infância foi o melhor lugar da minha vida, então não sei o que eu vou fazer aqui nessa cagada. Eu acho que não, acho que é muito complicado isso, e assim, essa coisa, claro que é importante a pesquisa, a gente entender o que está por trás da doença, para, enfim, que a gente possa chegar numa cura, para que a gente possa chegar a terapêuticas cada vez mais eficientes e tudo mais, né? Agora, acho que também muito essa coisa de tentar buscar o porquê ou o culpado, sabe? Ou o demônio. Tipo, vai nos levar a que lugar, sabe? Tem coisas que a gente simplesmente não vai saber. E temos que lidar com isso. Foi que eu fui abusar. Lide com isso. Exato. Vai fazer exercício físico. Lide com isso. Como você lida com o estresse? Procure saber. Se você não escolher, você vai ser escolhida. Vai ser. Porque parece essa coisa meio bode expiatório, né? Então a culpa foi lá daquele meu padrasto malvadão, né? E daí o que tu vai fazer com isso? Né? Isso vai mudar a tua vida? Já disseram que era até do vírus do beijo. Aí vem uma pessoa fala, uma cantora que teve o vírus do beijo e desenvolveu a esclerose múltipla. Eu acho isso tão surreal. É bem demais, que eu fico super estressada. Cansada. Olha, gente, eu acho que é tudo muito assim, sabe? As pessoas têm que direcionar a atenção para o que realmente importa, sabe? Então, ao invés de ficar aí tentando, né, ler milhares de pesquisas, porque sempre vai surgir alguma coisa, né, maluca. Nessa parte, eu sou muito policial militar, tipo assim, isso não compete a isso, vamos ao que interessa. Então já estamos aqui agora. Agora é delegacia ou delegacia? Entendeu? Não tem outra via. Tem outra via. O que eu posso fazer agora? Exatamente. Então, porque foi o vírus, porque foi o abuso. Porque foi que a minha mãe... Seja, vamos para o hospital ou vamos? Vamos. Porque minha mãe era fumante. E aí, né? Vai ficar tentando buscar esse culpado e, de novo, né? Aquela coisa de se colocar também no lugar de vítima e não se responsabilizar, né? Eu fui vítima do... Trevênica, desculpa, mas eu juro que eu vou bem te responder no direct. Porque eu acho que você precisa mesmo. Nós três, sim, a gente vai falando com você ao longo dos dias. Que por aqui não vai dar. Está no comecinho aí dessa minha nada mole vida. Ô, Pri, tem tempo só para uma pergunta? Não, só para dizer uma coisa. Eu era fumante de fumar até 2 carteiras por dia. Uau. E eu sou enfermeira. E aí, quando eu descobri a doença em 2022, eu parei de fumar sem remédio, sem nada. Então, eu disse assim, eu nunca mais, se for cigarro, eu nunca mais vou ter esse negócio de surto. Parei de fumar desde 2022. Ano passado eu tive surto. Então, não é o cigarro, sabe? É uma coisa assim, e tem gente que nunca fumou e tem a doença. Então, como a doutora falou e como a Amanda falou também, as pessoas esquecem de tratar o real e fica no irreal, imaginário, fica no passado, remoendo o passado, né? Aquilo. Ou a pessoa fica remoendo o passado, ela fica fritando num futuro que normalmente é sombrio, é terrível. Não, vamos pensar o que a gente pode fazer hoje para melhorar a vida da gente. Às vezes de vida, gente. Vamos ser realistas. Se a gente sair de casa, você já não pode prever.
Se concentrar na solução, gera muito mais fruto do que você ficar procurando. Exatamente, porque eu vou sair, o que vai acontecer, eu vou passar mal, e aí eu tô sozinha, eu posso ser assaltada. Aí você já pirou. O que eu posso fazer aqui agora para melhorar o meu dia, a minha noite, hoje? Né? Exato. Eu vou desligar. Tô cansada, tô estressada, tô isso. Tá, o que eu posso fazer agora, essa noite antes de dormir? Música que eu gosto de ouvir, o que me tira desse lugar? É uma boa comida, é uma música, eu vou parar sozinha dentro do banheiro, vou refletir. Não sei, um cachorro. Eu sempre penso do que eu gosto. Quando eu tô muito irritada, eu não sei falar inglês. Luísa e o Cauã sabiam muito. Eu coloco várias músicas em inglês, porque eu não sei o que eles estão falando. Eu não quero saber. Mas a música em inglês me relaxa. Vai entender isso. A minha cabeça relaxa com música em inglês, gente. Você vai no ritmo, né? Eu não sei se eles estão falando de amor, não sei se eles foram traídos, eu não sei que merda que deu, mas a música é boa. Entendeu? Não é um pagode que eu vou saber a letra certinha. Ele me abandonou, ou ela fez, não sei, amiga, fez alguma merda com você. Só vai gerar mais estresse. O Elvis, um negócio, entendeu? Não sei, mas me faz bem. Eu tô estressada. Eu vou lá, já começo com o negócio do inglês. É melhor não saber mesmo, Amanda, porque às vezes a gente vai no processo e descobre. Vai destruir o meu negócio, entendeu? Que eu já tenho todo encaixado na cabeça. Às vezes ignorância é uma bênção, né? Exato, exatamente. A Luísa chega falando várias coisas, eu falei, não quero, menina, porque inglês para mim é outro patamar. O patamar do eu não saber. Não saber porque me alivia na música. Porque aí depois você descobre e fala assim, é isso que eu tava cantando, ai meu Deus. Mas eu sei a tradução de algumas, mas aí eu finjo que eu não sei, porque eu tô escutando outra coisa. A gente engana o nosso cérebro. Essa é a verdade. Você aprende a enganar seu cérebro. Tá muito ruim, só você fala, tá muito bom. E real, acontece. Engana o seu cérebro. Mas não se engana, né? As pessoas confundem isso de enganar a situação para você mesma. Não é isso que eu tô falando, não. E eu tô com a neurologia do trigêmeo, já não vamos me irritar. Não é isso, não. Meninas, vocês fazem tratamento com que medicação? Curiosidade. Eu e a Amanda fazemos quesita. Eu com natalizumab, mas vou para o Ocrevus agora. Tá. E como é que é o Quesimta? Quesimta é um sonho. Demais. Vocês estão gostando? Muitíssimo. Uma injeção subcutânea que funciona muito rápido, desde o início. E com muito pouco efeito colateral, vai variar de pessoa para pessoa, mas assim, é quase zero. A experiência que eu tenho. Remédio. E esse mês faz 3 anos que eu tomo Quesimta. Eu tô de aniversário esse mês. Ele parece ser remédio. Tu foi uma das primeiras que começou então, Pri. De nós três. Aqui no Brasil. Não, eu digo no Brasil. Sim. E ele tá há pouquíssimo tempo. Quando eu comecei, eu sou paciente do Dr. Marcos Alvarenga, eu lembro que era eu e mais outros dele. Viu? E a gente começou assim e tá muito positivo. Um tratamento maravilhoso. Doutora Luciana, amamos estar com você. Teríamos assunto para mais umas 3, 4 lives, com certeza. Se quiser, ela vai voltar. Volte, por favor. Fique conosco, que terá... Vai ter mais coisas. Essa temporada tá cheia de coisas novas. Não posso falar as coisas novas, mas participa de novo, doutora, por favor. Bora brindar. Com certeza. Para eu falar de uma forma mais assim, que eu possa falar também um momento melhor. Exatamente. Gente, foi uma delícia. Acho que sim. Assim, parece que a gente só começou, parece que só esquentou, né? Isso, e aí foi só esquenta. Só um esquenta, assim, tá. E aí agora, bom, onde é que é a balada, né? E eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi essa ideia de fazer sexta-feira, às 9 da noite, porque vai totalmente contra a ideia dos algoritmos, assim, né? Então, eu tinha muita curiosidade para saber de vocês o porquê do dia, do horário, tudo. E como é que vocês fazem quando tem algum tipo de evento, né? Alguma festa, alguma coisa assim que... Nós viramos o sextou.
Mas eu vou adorar voltar aqui e conversar com vocês. Meninas, me chamem quando vocês quiserem, podem contar comigo. Maravilhoso. Eu normalmente eu estou em casa sexta-feira à noite, porque a semana é cheia, então eu gosto de ficar por casa, dormir bem, acordar no dia seguinte tranquila, relaxada, para fazer a feira, sabe? Tem uma feirinha orgânica aqui pertinho da minha casa, depois ir para academia, dar uma corridinha, então gosto de curtir o sábado